Então o Banco Bradesco vem mal das pernas já faz alguns anos. Desde 2021, se a gente for olhar mesmo, a queda já é de mais de 57%. Só da metade do ano passado para cá já foram mais de 25% de queda. E aí, para complementar, o Goldman Sachs, um dos maiores bancos do mundo, recomendou jogar a toalha para o Banco Bradesco. O que fez, inclusive, com que a ação caísse mais 7% num dia só. E aí a gente vê tanta queda por tanto tempo assim, tem duas coisas que a gente pode pensar. Poxa, será que o preço está num ótimo momento de entrada agora? Ou será que o Bradesco realmente não se recupera tão cedo? Isso aqui se tornou uma cilada. Faz sentido investir? É isso que a gente vai responder no dia de hoje. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dar uma contextualizada nessa queda absurda. Afinal de contas, a gente está falando de uma queda muito forte que o banco passou. E isso chama ainda mais atenção quando a gente aumenta o horizonte de tempo que a gente olha para a empresa. O Bradesco performou muito bem até o início de 2020. Esse gráfico mostra um pouco isso. E aí, ali, logo depois da pandemia, veio uma queda muito forte, assim como várias outras empresas da Bolsa. Só que o Bradesco nunca se recuperou muito bem daquele patamar. Ora, quem pegou o período ali de 2004 até 2020, viu uma valorização de mais de 2.500% da empresa. Só que de 2021 para cá, mesmo considerando dividendos, a queda já é de 42%. E aí, para a gente entender um pouco mais a fundo o que é que mudou todo esse cenário do Bradesco, vamos dar uma olhada nos resultados recentes para entender como é que ela está em termos de números. Afinal de contas, o resultado do quarto trimestre acabou de sair e a gente tem 5 principais highlights aqui. Primeira coisa é o lucro, que cresceu quase 90% quando comparado um trimestre com o outro. Primeira coisa que a gente vê aqui é que 2024 fechou com quase 20 bilhões de lucro, 19,6, com a alta de 20% quando comparado a 2023. É uma alta bem relevante de lucro. Ponto número 2 é a receita, que da mesma forma subiu, quando a gente compara ano com ano, foi quase 8% de alta, superando ali os 32 bi no ano, dando destaque à receita de prestação de serviço e de seguro, previdência e capitalização. Terceiro ponto foi a carteira de crédito, essa que também aumentou no período. A gente está falando de quase 12% de aumento, chegando em 981 bilhões de reais em crédito. Por outro lado, o quarto ponto desse resultado é que as despesas operacionais, essas também aumentaram, quase 10% na comparação anual, passando de 16 bilhões ali de despesas. E o quinto ponto é a inadimplência do Banco Bradesco, que vinha incomodando um pouco mais nessa métrica, sendo que por esse gráfico que a gente vê é que de dezembro de 2023, o banco saiu de uma inadimplência de 90 dias de 5,1 para os atuais 4, que é o que ele está agora até o final do ano passado. E aí você ouve esses 4 pontos aqui e pensa, poxa, Felipe, não faz sentido, os resultados foram positivos, lucro, receita crescendo e inadimplência melhorando. Qual é o problema com o Banco Bradesco que ele não para de cair? E mais, por que foi um conselho de um dos maiores bancos do mundo e você jogar a toalha ali pro Banco Bradesco? Aqui a gente já tirou uma das primeiras conclusões e uma coisa é fato: a quantidade de narrativas possíveis no mercado financeiro confunde qualquer investidor. Mas o fato é que as principais projeções do banco continuam sendo negativas, o que acumula a queda que já vem acontecendo. Só que ao mesmo tempo a gente sabe, e existem estudos acadêmicos inclusive, mostrando que quem tenta investir fazendo projeções de futuro acaba quase sempre errando na projeção que foi feita. E isso também inclui os profissionais certificados do mercado financeiro. E esse estudo aqui da Universidade de Maringá mostra que os analistas profissionais acabam incorrendo em vieses emocionais na hora de dar uma recomendação, comprando quando tudo tá caro e vendendo quando tudo tá baixo. E o próprio mercado errou 95% das previsões sobre a economia na bolsa desde 2021. Então a gente olha isso aqui e entende que não dá para se basear somente em narrativas. Muito menos dá para achar que existe uma resposta geral para o Bradesco que vai servir para mim, para você e para qualquer investidor que vê esse vídeo. Por isso que se você tem dúvida se o Banco do Brasil é uma ótima ação para você, considerando o teu caso específico, o teu momento de vida, os teus objetivos e mais, para você saber se você precisa investir agora em renda fixa, por exemplo, em ativos em dólar, em fundos imobiliários que também estão muito baratos, é exatamente para te mostrar uma resposta totalmente individualizada que a gente criou na nossa sessão de consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. E ela consiste num encontro de 1 hora com um dos nossos especialistas para entender o teu contexto de vida atual, como é que tá a tua carteira de investimentos e ver como é que você pode investir melhor a partir de estratégias comprovadas que já funcionam há décadas. E para que com isso você nunca mais tenha dúvida de qual ativo você tem que comprar, qual você tem que vender e quando fazer isso. E quem participa dessa sessão de consultoria deixa feedbacks muito produtivos que a gente mostra para vocês aqui no YouTube. Para você participar de uma sessão como essa, é só fazer a leitura desse QR Code que eu vou deixar aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo, se inscrever, como é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada a perder. Beleza, falamos da primeira parte dos resultados do Bradesco. Agora, por que tanta gente fala que agora é hora de jogar a toalha no banco? Bom, tudo começa aqui quando o Goldman Sachs fala que o preço justo que eles enxergavam para o Bradesco era de R$14, só que depois do último resultado, eles reduziram para
a 11,4. Seria a cotação que a ação deveria chegar ali. Ou seja, se a gente considera o preço de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, R$ 11,99, o que o bancão está esperando é que a cotação do Bradesco caia ainda mais. E a principal razão por trás disso aqui é que a recuperação do lucro do Bradesco vai demorar um pouco mais do que o esperado. E boa parte do porquê disso vem da rentabilidade mostrada pelo ROI do banco, que atualmente está na casa dos 10%, sendo que vem numa curva decrescente nos últimos 10 anos, saindo de 20,5% lá em 2015 para os atuais 10%. Então é um ROI que caiu pela metade na última década. E falando em ROI, para deixar todo mundo na mesma página, a gente está falando aqui do Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, se a gente trouxer para o português. Essa métrica é encontrada quando você pega o lucro líquido de uma empresa e compara ela com o patrimônio líquido daquela empresa. E para que fique ainda mais claro, o balanço patrimonial ou financeiro de uma empresa, ele é composto por 3 grandes métricas. Os ativos de uma empresa, que é tudo aquilo que gera recurso ou o dinheiro que ele tem a receber com o tempo. Os passivos de uma empresa, que é tudo aquilo que ele tem de débitos e contas a pagar com a empresa. E aquilo que sobra depois de pagar todas as suas contas com os seus ativos, que a gente chama de patrimônio líquido, que basicamente é a parte do patrimônio que realmente pertence aos sócios, aos investidores, aos diretores, aos acionistas da empresa. E como o ROI faz a comparação do lucro líquido justamente com o patrimônio líquido da companhia, é por isso que o ROI é chamado de retorno sobre o patrimônio dos sócios. E é justamente essa métrica que está muito baixa em relação ao Bradesco. Mais especificamente, o Bradesco está entregando um retorno menor do que o custo do próprio capital do banco. Enquanto isso, tem outros bancões com um ROI muito mais elevado, como é o caso do Itaú, por exemplo, que está batendo quase 19 numa curva que está constante se a gente olha os últimos 10 anos. Um caso similar vive o Banco do Brasil, que apesar de ter um pouco menos de ROI ali, quase 16%, também vê uma curva que está mais consistente ao longo da última década. Em resumo, os investidores não têm um retorno positivo quando a gente considera a rentabilidade atual do banco. E segundo o próprio Goldman Sachs, muito provavelmente os desafios estruturais que a gente vive no Brasil hoje deverão manter o ROI abaixo do custo de capital próprio durante pelo menos mais 2 anos. E isso tudo está acontecendo por causa de decisões estratégicas difíceis e que se mostraram erradas que o Bradesco tomou logo após o período de 2020. Naquela época, os bancos digitais estavam crescendo pra caramba, mais de 60% no Brasil. E o Bradesco, numa tentativa de se manter competitivo naquela época, o que é que ele fez? Ele começou a emprestar dinheiro fazendo créditos mais agressivos. Ou seja, sem fazer muita análise de crédito, emprestando dinheiro para todo mundo, vamos pensar assim. E aí a consequência disso é que a qualidade da carteira de crédito do Banco Bradesco reduziu. E no médio prazo, o impacto dessa decisão começou a aparecer na inadimplência do banco, que lá em dezembro de 2020 tinha uma inadimplência em cerca de 2,2%, sendo que ao final de 2022 esse mesmo número já era 5,5% para pessoas físicas e 4,3% no total. Esse aqui foi provavelmente o maior erro do Bradesco, que fez inclusive começar o início da queda pós a recuperação já da pandemia, derrubando a cotação do banco em 45% até março de 2023 ali naquela época. E aí, para piorar, o contexto macroeconômico do Brasil saiu de um ambiente onde a Selic estava mais baixa para uma Selic muito mais alta, que é um cenário que desfavorece ainda mais quem tem crédito, quem tem juros para pagar no mercado. O resultado disso é que o Bradesco vem tentando controlar os seus níveis de inadimplência. Ele até caiu realmente de 5,1, como a gente falou, de dezembro de 2023 para 4 no final do ano passado, mas ele se mantém acima da média de inadimplência do sistema financeiro nacional, que está atualmente em 3,2%. Por causa disso, as despesas com crédito são as chamadas provisões para devedores duvidosos, ou seja, um dinheiro que o Bradesco precisa colocar em caixa, em reserva, para cobrir os possíveis rombos de quem não pague o que deve ao Bradesco. Essas provisões seguem muito estáveis ali em 7,5 bilhões de reais para o banco. Ou seja, são 7,5 bi de resultado que poderia virar lucro líquido, poderia virar retorno, mas não está virando. E aí, numa entrevista ao Valor Econômico, o próprio presidente do Bradesco, o Marcelo Noronha, comentou que está ciente que o reconhecimento do mercado só vai vir quando o banco entregar um retorno acima do custo de capital. Então é um problema dado muito claro para o Bradesco. E aí, nesse contexto todo, vendo problemas e oportunidades para o Banco Bradesco, será que está na hora de comprar? É cilada? Como é que você toma uma decisão estratégica aqui? E mais, será que a cotação vai chegar aos R$9? E bom, se você me acompanha a gente aqui do Clube do Valor, você deve saber que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, que considera dados, fundamentos por trás das empresas e não somente narrativas, notícias que a gente vê. E só isso já evita da gente ter que estar tentando prever o futuro de uma companhia. Até porque, sendo bem sincero com você, não tem absolutamente como saber se o Banco Bradesco vai chegar a R$9 de cotação. Ela pode sim continuar caindo um pouco mais, cair dos 11 e voltar para os 9. Só que não é baseado em cotação, que você toma uma decisão inteligente, fundamentada de investimento. Então, para a gente entender se faz sentido investir no Banco Bradesco, a gente tem 2 principais caminhos. Usar uma estratégia que procura ações baratas na bolsa e usar uma estratégia que procura as maiores pagadoras de dividendos. Na primeira delas, quando a gente olha para a estratégia das ações mais baratas da bolsa, no principal item que seleciona as empresas baratas, que é o terceiro dessa imagem que você está vendo na tela, que compara basicamente a geração de caixa medida pelo EBIT de uma companhia com o seu valor
valor de companhia no mercado, a gente já encontra uma grande barreira porque bancos e empresas financeiras na bolsa não têm a medida de geração de caixa feita pelo EBIT como acontece com outras empresas não financeiras da bolsa. E é por uma barreira contábil que a gente não considera nenhuma empresa financeira como sendo barata na bolsa. Por outro lado, na estratégia de dividendos, nessa sim os bancos entram e a gente tem critérios também muito claros para encontrar se ela faz sentido entre as 10 maiores pagadoras da bolsa. Para isso, a gente precisa olhar para números muito claros como a liquidez diária de uma empresa, o lucro da companhia se está positivo no último trimestre. Mais do que isso, se esse lucro está crescente nos últimos 3 anos, se a empresa tem um limite de payout saudável para entender se aquele dividendo é sustentável, se a empresa não é uma das mais voláteis da bolsa, mostrando muito risco e aí não faria sentido de investir. E claro, a empresa ter dividendos médios nos últimos 3 anos mais altos do que a média da bolsa. E aí quando a gente vai afunilar isso aqui para o Banco Bradesco, o que a gente vê é que o dividend yield nos últimos 3 anos variou, saiu da casa de 2,8% em 2022, pulou para 9%, onde se manteve em 2024, ficando numa média próxima a 6,5%. Mas o ponto principal do Banco Bradesco é que o lucro líquido está decrescente quando a gente pega os últimos 3 anos fechados de 2022 para frente. E como na estratégia máquina de dividendos, só se entra quem está com lucro crescente e mais. As 10 primeiras empresas, todas estão com um dividend yield ponderado nos últimos 3 anos de mais de 7,5%. Nesse caso, o Banco Bradesco também não se encaixa dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa. O que mostra que dentro das estratégias comprovadas ele não faz sentido nesse momento. E é assim baseado em dados, em fundamentos que a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva de investimento. Ah, Felipe, mas por que esses critérios aqui eles são tão bons para escolher uma estratégia de dividendos? E o resultado é muito simples. É que investir assim funcionou no passado. Quando a gente olha para os últimos 20 e poucos anos, a rentabilidade da estratégia máquina de dividendos ficou muito acima do índice Bovespa no Brasil. Dito tudo isso, se você quiser ficar por dentro do primeiro dividendo a ser pago do Banco do Brasil para não ficar de fora em 2025, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.